Você já parou para pensar no que realmente é a inteligência artificial? Desde a sua origem nas mentes brilhantes da década de 1950 até as inovações que moldam nossas vidas hoje, a IA está em todo lugar, e você pode não até perceber. Neste vídeo, vamos desmistificar o conceito de IA, explorar sua evolução e entender como essa tecnologia impacta o mundo ao nosso redor. Fique conosco e descubra o que o futuro nos reserva. Os primórdios da inteligência artificial e inteligência artificial remontam à década de 1950, um período em que a tecnologia e a ciência da computação começaram a tomar forma. Alan Turing, um matemático britânico, é frequentemente considerado o pai da inteligência artificial devido ao seu trabalho inovador em computação e lógica. Em 1950, Turing publicou o artigo Compute Machinery and Intelligence, no qual propôs o famoso teste de Turing. Esse teste tinha como objetivo verificar se uma máquina poderia exibir um comportamento inteligente indistinguível do comportamento humano. A partir deste conceito, a inteligência artificial começou a evoluir verdadeiramente. Com o lançamento do computador ENIAC em 1945, a ideia de criar máquinas que poderiam realizar funções inteligentes começou a ganhar viabilidade. Na década de 60, surgiram os primeiros programas que podiam aprender e resolver problemas, como o Logic Theorist, considerado o primeiro programa de inteligência artificial. Desde então, a tecnologia tem avançado rapidamente, passando de algoritmos simples a complexas redes neurais que formam a base da inteligência artificial moderna, abrindo caminho para inovações que transformaram a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor. O desenvolvimento da inteligência artificial possui marcos significativos que definiram sua trajetória ao longo do tempo. Um desses marcos foi a criação do Perceptron em 1958 por Frank Rosenblatt, que possibilitou o reconhecimento de padrões através de uma simples rede neural. Durante os anos 60 e 70, a inteligência artificial passou a ser aplicada em tarefas como processamento de linguagem natural e jogos, como o personagem do xadrez que desafia os humanos. Na década de 80, o revitalizou da inteligência artificial veio com a chamada explosão do conhecimento, onde sistemas especialistas começaram a ser utilizados, permitindo que as máquinas tomassem decisões baseadas em grandes volumes de informações. Com o advento da internet nos anos 90 e 2000, a inteligência artificial começou a integrar-se em nossas vidas diárias através de assistentes virtuais, motores de busca e recomendações personalizadas. Nos 10 anos mais recentes, a inteligência artificial ganhou atenção massiva com o uso de aprendizagem profunda, que permite que algoritmos aprendam com grandes sotérios de dados, revolucionando setores como medicina, transporte e entretenimento. Cada um desses marcos não apenas mostrou as capacidades da inteligência artificial, mas também levantou questões sobre ética e o papel da máquina na sociedade. A evolução da inteligência artificial pode ser descrita em várias etapas distintas, cada uma apresentando avanços tecnológicos e teóricos que moldaram o que conhecemos hoje. Inicialmente, a inteligência artificial foi focada em tarefas específicas, como resolver problemas matemáticos ou jogar jogos de tabuleiro. A primeira fase, conhecida como inteligência artificial simbólica ou regra-based, utilizava regras explícitas para tomar decisões. Com o tempo, essa abordagem mostrou-se limitada na capacidade de aprendizado e adaptação a novas situações. A segunda fase, a era da aprendizagem de máquina, começou a explorar algoritmos que permitiam que as máquinas aprendessem com dados e experiências passadas, levando ao surgimento de abordagens como árvores de decisão e máquinas de vetor de suporte. A terceira fase, chamada de aprendizagem profunda, emergiu com o aumento da capacidade computacional e a disponibilidade de grandes conjuntos de dados, possibilitando a criação de redes neurais complexas que podem automatizar tarefas complexas, como o reconhecimento de imagem e a tradução de idiomas, frequentemente superiores à performance humana. Com cada uma dessas etapas, a inteligência artificial não só se tornou mais adaptável e eficiente, mas também começou a se infiltrar em nossas atividades diárias, mudando a percepção pública e as expectativas sobre as máquinas inteligentes. A história da inteligência artificial está repleta de mitos e realidades, muitas vezes entrelaçados em meio a expectativas e temores da sociedade. Um dos mitos mais persistentes é a ideia de que a inteligência artificial é uma tecnologia nova, quando, na verdade, suas raízes remontam à década de 1950.
Outro mito comum é que a inteligência artificial pode replicar completamente a inteligência humana, e embora os algoritmos modernos possam superar humanos em tarefas específicas, eles carecem da compreensão, consciência e intuição que caracterizam o raciocínio humano. Além disso, existem temores sobre o potencial da inteligência artificial em substituir empregos, mas a realidade é que a inteligência artificial tende a complementar o trabalho humano, automatizando tarefas rotineiras e permitindo que os profissionais se concentrem em atividades mais criativas e estratégicas. Outro aspecto é a ideia de que as máquinas se tornarão autônomas em um futuro próximo, no entanto, a autonomia da inteligência artificial está longe de ser uma realidade generalizada, uma vez que a maioria dos sistemas ainda requer supervisão e intervenção humanas. Portanto, separar os mitos da realidade é essencial para uma compreensão clara e informada sobre o papel da inteligência artificial na sociedade contemporânea. Inteligência artificial, ou inteligência artificial, é um ramo da ciência da computação que se dedica ao desenvolvimento de sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Isso inclui atividades como raciocínio, aprendizado, percepção e resolução de problemas. A inteligência artificial busca simular a maneira como os humanos pensam e aprendem, utilizando algoritmos e modelos matemáticos. Esses sistemas podem analisar dados, reconhecer padrões e tomar decisões com base nas informações disponíveis. O desenvolvimento da inteligência artificial pode ser visualizado como uma jornada em que as máquinas passam a ter a habilidade de aprender com a experiência e melhorar seu desempenho ao longo do tempo. De assistentes virtuais como a Siri e a Alexa, que ajudam a organizar nossas rotinas, a sistemas mais complexos usados em áreas como medicina e finanças, a inteligência artificial está se tornando uma parte essencial da vida moderna. Compreender o que é inteligência artificial é fundamental para apreciar os benefícios e desafios que essa tecnologia traz para nossas vidas. A inteligência artificial pode ser classificada em duas categorias principais: inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte. A inteligência artificial fraca refere-se a sistemas que são projetados para realizar tarefas específicas de maneira eficiente, mas sem possuir uma verdadeira compreensão do que estão fazendo. Exemplos incluem assistentes virtuais que respondem a perguntas ou sistemas de recomendação que sugerem filmes com base em preferências passadas. Embora esses sistemas possam parecer inteligentes, eles operam sob regras predefinidas e algoritmos, sem consciência ou entendimento. Por outro lado, a inteligência artificial forte se refere a uma forma de inteligência artificial que teria a capacidade de entender, aprender e aplicar conhecimentos de maneira semelhante a um ser humano. Essa seria uma máquina que poderia pensar por si mesma, compreender contextos complexos e agir de forma independente. No entanto, essa forma de inteligência artificial ainda existe apenas em teoria e em obras de ficção científica. A principal diferença entre as duas reside na extensão da capacidade de raciocínio e adaptação ao ambiente, sendo a inteligência artificial fraca a realidade atual e a inteligência artificial forte o objetivo futuro da pesquisa em inteligência artificial. Dentro do campo da inteligência artificial, duas variantes têm se destacado significativamente: o aprendizado de máquina e aprendizado profundo. O aprendizado de máquina é uma abordagem que permite que as máquinas aprendam a partir de dados, identificando padrões e fazendo previsões com base em experiências passadas. Essa técnica é amplamente utilizada para diversos fins, como recomendações de produtos e diagnósticos médicos. A ideia central é que, quanto mais dados são analisados, mais precisa se torna a decisão da inteligência artificial. Já o aprendizado profundo é uma subárea do aprendizado de máquina que utiliza redes neurais complexas, inspiradas no funcionamento do cérebro humano, para processar grandes volumes de informações. Essa técnica é particularmente eficaz em tarefas que envolvem reconhecimento de imagens, voz e linguagem natural. Com a ajuda de conjuntos de dados enormes e a capacidade computacional necessária, o aprendizado profundo possibilita avanços impressionantes na tradução de idiomas e na identificação de padrões em imagens. Assim, enquanto o aprendizado de máquina pode ser comparado a um aluno que aprende a partir de exemplos, o aprendizado profundo é como um estudante avançado que pode entender nuances e complexidades de um modo que a inteligência artificial tradicional não consegue. Infelizmente, muitos preconceitos e mal-entendidos cercam o assunto da inteligência artificial, levando as pessoas a ter ideias equivocadas sobre o que realmente se trata essa tecnologia.
Um dos principais equívocos é pensar que toda a tecnologia relacionada a máquinas inteligentes é, de fato, inteligência artificial. Por exemplo, sistemas baseados em regras simples ou automatizações não integram a definição de inteligência artificial. Outro ponto importante a esclarecer é a noção de que a inteligência artificial pode atuar como um ser humano, com sentimentos e consciência. Embora a inteligência artificial possa simular conversas ou comportamentos, ela não possui emoções ou uma compreensão verdadeira do que significa ser humano. Além disso, existe o temor de que as máquinas substituirão completamente os empregos, quando, na realidade, a inteligência artificial foi desenvolvida para complementar o trabalho humano, automatizando tarefas rotineiras e permitindo que as pessoas se dediquem a atividades que requerem criatividade e empatia. É essencial eliminar esses preconceitos para que possamos ter uma conversa informada e sensata sobre os impactos e as possibilidades da inteligência artificial em nosso cotidiano. As aplicações da inteligência artificial e inteligência artificial estão se tornando parte integrante de nossas vidas diárias, muitas vezes de maneiras que podem passar despercebidas. Um exemplo prático é o uso de assistentes virtuais, como a Siri ou o Google Assistant. Essas ferramentas podem executar tarefas como definir lembretes, tocar músicas ou até mesmo responder perguntas, tornando nosso dia a dia mais fácil ao automatizar funções que costumávamos fazer manualmente. Outra aplicação notável é a recomendação de produtos em plataformas de e-commerce. Quando você navega em um site e recebe sugestões de produtos baseadas em suas compras anteriores ou em itens vistos, isso é resultado de algoritmos de inteligência artificial que analisam grandes volumes de dados. Na área de saúde, a inteligência artificial está revolucionando o diagnóstico e o tratamento, com sistemas que analisam exames e ajudam médicos a tomar decisões mais precisas. Também existem aplicativos que utilizam inteligência artificial para monitorar a saúde mental, oferecendo sugestões e suporte personalizado. Esses exemplos mostram que a inteligência artificial não é apenas uma tecnologia futurística, mas uma parte importante de nossas vidas hoje, contribuindo para a eficiência e personalização de diversas atividades diárias. À medida que a tecnologia avança, as tendências em aplicações de inteligência artificial também evoluem rapidamente. Uma das áreas que mais se destaca é a utilização de inteligência artificial na automação de processos industriais. Com o advento da indústria 4.0, as fábricas estão adotando robôs inteligentes que não só realizam tarefas repetitivas, mas também aprendem e se adaptam a novas condições de trabalho. Outro campo em crescimento é o da mobilidade urbana, onde carros autônomos estão se tornando uma realidade. Eles são equipados com sensores e algoritmos de inteligência artificial que permitem que os veículos reconheçam o ambiente, tomem decisões e se movimentem de forma segura. Na área da educação, a inteligência artificial está proporcionando experiências personalizadas para os alunos, com sistemas que adaptam o conteúdo do curso às necessidades e ao ritmo de cada um. Além disso, a inteligência artificial está sendo usada para analisar grandes quantidades de dados e prever tendências em diversos setores, desde finanças até saúde, auxiliando na tomada de decisões informadas. Essas tendências nos mostram que o futuro da inteligência artificial está repleto de possibilidades, expandindo continuamente seu impacto em nossas vidas. Outro aspecto interessante das tendências futuras em aplicações de inteligência artificial é seu potencial para melhorar a acessibilidade e a inclusão. As tecnologias de reconhecimento de fala e de imagem estão procurando criar soluções que ajudem pessoas com deficiências visuais e auditivas a interagir melhor com o mundo ao seu redor. Aplicativos que fazem a leitura de textos em voz alta ou que traduzem linguagem de sinais em texto são exemplos claros de como a inteligência artificial pode promover um ambiente mais inclusivo. Além disso, a inteligência artificial tem o potencial de transformar o setor de serviços, com chatbots que oferecem atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo uma experiência mais rápida e eficaz para os consumidores. O uso de tecnologias de inteligência artificial em data centers também está aumentando, onde algoritmos são utilizados para otimizar a eficiência energética e a gestão de recursos. Observando essas tendências, é evidente que a inteligência artificial está se expandindo para tocar todos os aspectos de nossas vidas, prometendo um futuro mais conectado e acessível para todos. Apesar das inúmeras vantagens que a inteligência artificial oferece, sua implementação também apresenta desafios e oportunidades que não podem ser ignorados.
Um dos principais desafios é a questão da privacidade e segurança dos dados. À medida que mais informações pessoais são coletadas e analisadas por sistemas de inteligência artificial, é essencial garantir que esses dados sejam protegidos contra abusos e acessos indevidos. Além disso, a dependência crescente da tecnologia pode levar a uma desconexão entre humanos e máquinas, gerando preocupações sobre a necessidade de manter um equilíbrio saudável na interação social. Outro desafio significativo é a formação e capacitação da força de trabalho. Muitas profissões podem ser afetadas pela automação, o que requer um esforço conjunto entre governos e instituições educacionais para requalificar os trabalhadores e prepará-los para novas oportunidades. Porém, essas dificuldades também abrem portas para um mundo cheio de inovação e novas possibilidades, onde a inteligência artificial pode ajudar a resolver problemas complexos, melhorar a qualidade de vida e aumentar a eficiência em vários setores da economia. Por isso, é fundamental que a sociedade discuta e busque soluções que maximizem os benefícios da inteligência artificial enquanto minimizam suas desvantagens. As preocupações éticas em torno da inteligência artificial e inteligência artificial são um tema de crescente importância à medida que essa tecnologia se torna mais prevalente em nossas vidas. Uma das principais questões é a transparência dos algoritmos. A falta de clareza sobre como as decisões são tomadas pelos sistemas de inteligência artificial pode levar a um vazio de responsabilidade. Por exemplo, se um algoritmo de crédito recusa um pedido sem explicar os motivos, isso pode gerar discriminação inadvertida, atingindo desproporcionalmente grupos específicos de pessoas. Outro ponto crucial é a questão do viés. Sistemas de inteligência artificial são alimentados com dados históricos, e se esses dados contêm preconceitos, a inteligência artificial pode perpetuar ou até acentuar essas desigualdades. Portanto, a criação de algoritmos justos e imparciais é um desafio complexo que precisa ser abordado. Além disso, a moralidade das decisões automatizadas levanta debates sobre quem é responsável quando uma máquina comete um erro. Em situações de prejuízo, quem deve ser acionado, o programador ou a empresa que desenvolveu a inteligência artificial? Por fim, a rápida evolução da inteligência artificial também exige que reavaliemos nosso entendimento de consentimento e autonomia, especialmente em aplicações que envolvem a manipulação de dados pessoais. A influência da inteligência artificial na tomada de decisões está redefinindo muitos setores, desde a medicina até o financeiro. Em ambientes empresariais, a inteligência artificial pode analisar grandes volumes de dados rapidamente, oferecendo insights valiosos que ajudam gestores a tomar decisões informadas. No entanto, essa dependência da inteligência artificial também levanta questões importantes sobre a capacidade humana de decidir. Será que estamos nos tornando excessivamente confiantes nas máquinas? Outro aspecto é o potencial das recomendações automatizadas para moldar comportamentos. Por exemplo, plataformas de streaming e redes sociais utilizam inteligência artificial para sugerir conteúdos, o que pode impactar as preferências e interesses dos usuários. Isso leva a um fenômeno conhecido como o bubbles, onde os indivíduos ficam presos em um ciclo de conteúdo que reforça suas crenças existentes, sem expor-se a opiniões ou ideias divergentes. Portanto, é vital encontrar um equilíbrio entre a utilização da inteligência artificial para potencializar a tomada de decisões e a manutenção da nossa capacidade crítica e autonomia. Precisamos estar cientes não apenas das vantagens da inteligência artificial, mas também dos riscos associados ao nosso nível de dependência dessas tecnologias. A privacidade e segurança em um mundo com inteligência artificial são temas que geram preocupações crescentes à medida que as tecnologias de inteligência artificial se tornam mais integradas às nossas vidas cotidianas. Com a coleta massiva de dados, a possibilidade de vazamentos de informações pessoais se torna mais realista. Dados como hábitos de compra, informações de saúde e até mesmo interações nas redes sociais são frequentemente utilizados para treinar algoritmos de inteligência artificial, criando modelos que podem prever comportamentos e preferências. Portanto, há a necessidade urgente de legislações que protejam a privacidade dos indivíduos e garantam que suas informações sejam usadas de maneira ética e responsável. Além disso, a segurança dos sistemas de inteligência artificial deve ser uma prioridade, pois a manipulação ou o uso indevido dessas tecnologias pode resultar em consequências graves. Uma abordagem proativa é necessária para impedir ataques cibernéticos que visam explorar vulnerabilidades nos sistemas.
Por isso, é fundamental que todos, desde desenvolvedores até usuários, tenham um papel ativo na defesa da privacidade e segurança, promovendo práticas que garantam um uso responsável da inteligência artificial. O impacto social da inteligência artificial na empregabilidade é um tema que gera debates acalorados. Enquanto muitas pessoas temem a substituição de seus empregos pela automação, há também oportunidades de crescimento e criação de novas funções que não existiam antes. A evolução das habilidades exigidas no mercado de trabalho está mudando rapidamente, e a inteligência artificial está contribuindo para essa transformação. Profissões que envolvem tarefas repetitivas e previsíveis estão mais vulneráveis à automação, mas isso não significa que a força de trabalho será totalmente eliminada. Ao contrário, a inteligência artificial pode dar aos trabalhadores a chance de se concentrar em funções mais criativas e cognitivas, que exigem inteligência emocional, julgamento e adaptabilidade. No entanto, é crucial que as pessoas sejam requalificadas e preparadas para essas novas oportunidades. Isso implica um esforço conjunto de governos, empresas e instituições educacionais para garantir que a transição para um futuro dominado pela inteligência artificial seja justa e inclusiva, permitindo que todos se beneficiem das inovações em tecnologia. Portanto, ao abordar o impacto da inteligência artificial na empregabilidade, devemos considerar não apenas os desafios, mas também as potencialidades que essa nova era pode trazer para o desenvolvimento profissional e social. As perspectivas tecnológicas para a inteligência artificial são vastas e promissoras, com avanços que nos permitem imaginar um futuro onde as máquinas não apenas executem tarefas complexas, mas também colaborem de maneira mais eficaz com os seres humanos. Atualmente, estamos em uma fase onde a inteligência artificial é utilizada em diversos setores, desde a saúde, onde algoritmos ajudam no diagnóstico precoce de doenças, até a agricultura, onde tecnologias inteligentes otimizam o uso de recursos naturais. Com a contínua evolução dos algoritmos de aprendizagem, espera-se que a inteligência artificial se torne ainda mais intuitiva e sensível às necessidades humanas. Tecnologias como a 5G e a computação em nuvem também impulsionam essa evolução, permitindo que dispositivos conectados se comuniquem em tempo real e aprendam com a experiência de usuários em diversas partes do mundo. Contudo, é importante analisar como essa evolução impactará a sociedade, as relações de trabalho e a maneira como lidamos com a informação. A integração de inteligência artificial em nosso cotidiano representa uma oportunidade de melhorar nossa qualidade de vida e de criar soluções que atendam a questões sociais, mas também deve ser acompanhada de uma adoção responsável e ética dessa tecnologia. A convivência entre humanos e inteligência artificial suscita um debate interessante: será a inteligência artificial uma aliada ou uma rival? Essa pergunta transcende simplesmente a tecnologia e adentra aspectos sociais e psicológicos. Se, por um lado, a inteligência artificial é vista como uma ferramenta poderosa que pode liberar os humanos de tarefas repetitivas, permitindo-nos focar em atividades mais criativas e emocionais, por outro lado, existem preocupações sobre a possibilidade de a tecnologia usurpar empregos e até mesmo influenciar decisões importantes em nossas vidas. Na prática, a inteligência artificial pode servir como um apoio em áreas como educação, onde personaliza o aprendizado para cada aluno, ou na saúde, onde colabora com médicos em diagnósticos. No entanto, precisamos abordar as preocupações com a desigualdade social e o impacto nas relações de trabalho. A pergunta central não é apenas se a inteligência artificial é uma amiga ou um inimigo, mas como podemos moldar essa relação para que melhore a vida de todos e preserve o valor humano. A resposta está em nossa capacidade de adaptar, regular e utilizar essa tecnologia de forma consciente e empática. No cenário atual, a regulação da inteligência artificial se torna uma necessidade urgente, uma vez que as inovações tecnológicas avançam em um ritmo acelerado. Com a crescente proliferação de sistemas de inteligência artificial, o papel da legislação e das políticas públicas é fundamental para garantir que essas tecnologias sejam utilizadas de maneira ética e responsável. A ausência de normas pode levar a consequências indesejadas, como a discriminação algorítmica ou a violação da privacidade. Em muitos países, há um movimento em prol da criação de diretrizes que orientem o desenvolvimento e a implementação da inteligência artificial, assegurando que a tecnologia respeite os direitos humanos e promova a justiça social. Isso implica também na necessidade de envolver diversas partes interessadas, desde empresas tecnológicas até representantes da sociedade civil, na discussão das diretrizes.
A regulação não deve ser vista como um obstáculo à inovação, mas como uma maneira de garantir que os benefícios da inteligência artificial sejam compartilhados de maneira equitativa. O desafio está em encontrar o equilíbrio entre incentivar a inovação tecnológica e proteger os direitos dos indivíduos em um mundo cada vez mais automatizado. Refletir sobre o potencial da inteligência artificial para a humanidade é um exercício crucial, especialmente quando consideramos as promessas e perigos que essa tecnologia envolve. Por um lado, a inteligência artificial tem o potencial de transformar setores inteiros, melhorar a eficiência em processos produtivos e até mesmo contribuir para a resolução de problemas globais, como as mudanças climáticas. Por outro lado, esse poder traz consigo uma responsabilidade imensa, pois as decisões automatizadas podem impactar negativamente a vida de milhões de pessoas. É vital que incluamos valores humanos nos algoritmos e que nossos projetos de inteligência artificial sejam orientados por princípios éticos. Isso significa priorizar a transparência, a responsabilidade e a inclusão no desenvolvimento desses sistemas. Afinal, a inteligência artificial deve servir ao bem comum e facilitar uma sociedade mais justa, em que várias vozes sejam ouvidas. A dialogar sobre o futuro da inteligência artificial é essencial para moldar uma realidade onde a tecnologia se una à humanização do atendimento e à melhoria da vida cotidiana, sempre com um olhar atento ao que é justo e ético. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa que, quando utilizada de forma ética e responsável, pode transformar positivamente a sociedade. No entanto, a convivência entre humanos e máquinas exige reflexão sobre como equilibrar tecnologia e valores humanos, preservando a dignidade e a igualdade. Estamos curiosos para saber: que tipo de história ou tema você gostaria de ouvir em nosso próximo vídeo? Sua opinião é muito importante para nós. Considerando os avanços e desafios apresentados pela inteligência artificial, como você acredita que essa tecnologia pode impactar sua vida pessoal e profissional nos próximos anos? Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de nossos conteúdos e não perder o próximo vídeo, onde exploraremos mais sobre o futuro da inteligência artificial e suas aplicações fascinantes.